Olá, sejam bem-vindos. Estou agora já iniciando a palestra para os professores. Você que conhece professores, você que é professor, eu convido a fazer uma ligação, ligue aí para o seu colega e diga, olha, hoje nós vamos ter um treinamento sobre como defender nossos alunos. Sejam bem-vindos. Essa palestra é exclusiva para professores, né? Podem assistir quem quiser, claro, né? Mas você não vai ficar chateado se eu falar só de escola e professor, tudo bem? Eu quero que você veja assim, o foco aqui agora é professor. Eu vou dar escudos de proteção, orientações práticas e base legal, né? O professor precisa ter isso. Enquanto você está entrando, por favor, tenha paciência. Nós vamos esperar um pouquinho mais, a gente sabe como é. Tem muito professor aí que está finalizando sua aula, que está aí, né? E a gente tem muito cuidado com isso. A gente está vendo o esforço dos professores em ministrar aulas à distância, videoaulas, até também links ao vivo, né? Então, você que é professor, convide um amigo para estar conosco. Essa live vai ter aproximadamente 1 hora de duração e o alvo será dar ferramentas. Claro, né, gente? O alvo é a proteção das crianças e adolescentes contra o abuso sexual. E nós estamos tendo a honra aqui de receber professores, secretários de educação, sejam bem-vindos, não é? Muito bom. Diretores de escola. Você que é diretor de escola, professor, orientador pedagógico, me manda aqui a mensagem, deixa eu saber quem é você, se você achar que pode. Seria muito bom Claro, gente, eu estou transmitindo pelo Instagram e pelo Facebook. Pelo Facebook, eu confesso que eu não sei se vocês... Pelo Instagram é mais fácil, né? As pessoas podem comunicar facilmente. Então, se você puder mandar uma mensagem, então quem tiver no Facebook e tiver Instagram, pode ir no Instagram e se identificar, né? Eu gostaria muito de saber quem são os professores. Se você é professor de matemática, diga, professor de matemática. Ok, a Siqueira está dizendo, eu sou professor em Maceió. Isso aí. A Dani, professora de Fundamental 2 em Guarujá, São Paulo. Estagiária e estudante, Pérola. Diretora de escola, Ângela, em Blumenau. Seja bem-vinda, Ângela. Wie geht's? Alles gut? Die Leute aus Blumenau, sie sprechen Deutsch, nicht wahr? Gastei meu alemão. Brincadeirinha. A professora Gisele Raila, de Goiânia, tremendo. Professora Nídia, que prazer, professora da conceituada Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito prazer ter vocês aqui. Eu não vou poder agradecer a todos vocês, não é? Professores, eu desejo servir a vocês. O objetivo é esse, hein, pessoal? Pensa o seguinte, me trate como o irmão mais velho. Eu não sei se você teve esse prazer ou desprazer de ter um irmão mais velho, mas você sabe como é o irmão mais velho, né? O irmão mais velho, ele não é muito brincalhão com a gente, sabe? Ele cuida da gente. Então a gente nunca sabe quantas vezes o irmão mais velho nos livrou de um problema. Mas a gente lembra quando ele bateu na gente, não é assim? Eu tive um irmão mais velho e ele era muito bom, fantástico. Meu irmão Fabiano é um homem maravilhoso, assim. E de vez em quando ele batia na gente, quando era menor, né? Mas a minha memória é muito clara, né? Ele cuidava da gente, só que eu só entendi isso com uns 25, 30 anos, né? Da mesma forma, eu quero ser o irmão mais velho de vocês, professores. E essa é a ideia, ajudar vocês. Olha aqui, Daniela, orientadora em Brasília, seja bem-vinda. Olha aqui, Isaac, Balneário Camboriú, tremendo. Tati, né? Tati, olha aqui. Blumenau, quanta gente em Blumenau, parabéns, viu? Blumenau. Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso.
educação infantil em Brasília, muito bem-vindos. Olha, isso aí. Bom, eu acho que a gente já está pronto para começar, não é? Eu já estou, assim, para prestigiar, né? Guarulhos, São José dos Campos, Priscila. Então, nós vamos ser um pouco rápidos aqui, eu peço desculpa a vocês, por causa do tempo, né? Eu queria dar 2 lives, mas não vai dar, porque depois daqui eu tenho que fazer o dever com meu filho. Isso aí, eu faço o dever. E você sabe como é Pedro, né? Pedro é Pedro, né? Então, entende a minha situação, não é verdade? Tá todo mundo aí já chorando em lágrimas. Mas a verdade é essa. A gente, além das coisas que tem que fazer, eu fiz questão dessa live para vocês. Mas eu queria então fazer alguns agradecimentos a vocês agora, gente. Agradecer especialmente a secretária de Educação de Balneário Camboriú, a secretária Rosângela, a secretária Patrícia de Blumenau, também secretária de Educação, muito obrigado. O secretário de Educação de Tupaciguara, olha que nome bonito, Tupaciguara. Eu estou apaixonado pelos nomes das cidades brasileiras. Professor Danilo, muito obrigado, secretário de Educação de Tupaciguara. Um carinho especial para a professora Gilmara, da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. Nós estamos tendo aqui, gente, nesse momento, a alegria de um envolvimento dos professores, diretores de escola e também dos gestores da educação, secretária municipal de Balneário Camboriú, dessa região que é a região, os municípios da Foz do Rio Itajaí. Então, Gilmara, muito obrigado. Nós queremos estar cooperando com vocês cada vez mais. E repito aqui, a secretária Patrícia de Blumenau. Eu deixo aqui um abraço e um agradecimento, porque ela mobilizou. Vocês viram quanta gente aqui, ó, Balneário Camboriú e Blumenau, né? Praticamente. Olha aqui, Fátima, professora e terapeuta em Barreiras. Fátima, que trabalho lindo, Fátima, você faz. Gente, a Fátima restaura vidas. Crianças que passaram pelas maiores aflições que você imaginar. Fátima, muito obrigado. E eu quero a Fátima como minha líder em Barreiras. Fátima, se Deus permitir, nós vamos estar transformando, primeiro, protegendo professores. Primeira atitude. Então vamos começar a live com vocês. Para você proteger uma criança, muita gente pensa assim: eu tenho que proteger a criança. Parece óbvio. Não é. Não é. Eu vou trazer para vocês o que a aeronáutica ensina sobre isso. Quem já viajou de avião vai lembrar. Logo que fecha as portas, a aeromoça vem explicar para a gente o seguinte: caso haja despressurização da cabine, portanto você não vai conseguir respirar, máscaras de oxigênio cairão do alto, né? E a aeronáutica diz o quê? Primeiro coloque a máscara em você, adulto, em você que cuida das crianças. E em seguida a aeromoça diz: e depois de colocar a máscara em você, máscara de oxigênio, você coloca na criança. O que a aeronáutica está nos dizendo? Que para você cuidar da criança, você tem que estar respirando. Muitos de nós estão errando nesse procedimento. Estão se colocando em risco extremo, estão perdendo a paz interior, estão se tornando transtornados, porque, a pretexto de proteger, não estão se protegendo. Então, a regra de ouro para o professor brasileiro: você tem que estar protegido para proteger seus alunos. Pare para refletir. E agora, pessoal, olha, eu sei que os professores passam várias aflições, mas eu quero que agora vocês pensem apenas na função de protetores dos seus alunos. Esqueça o salário, esqueça as condições de trabalho, por favor. A gente não vai poder resolver tudo. Eu estou querendo agora dar orientações, não importa a escola onde você trabalha. Por favor, você tem que lutar por melhores condições de salário, condições de trabalho, eu sei, mas ninguém vai entregar seu posto e abandonar seus alunos. O que eu estou querendo aqui é que não importa a sua condição, você pode fazer a diferença. Agora, primeiro princípio, o professor tem que estar protegido. Se há uma situação que deve fazer você parar tudo, é uma situação de ameaça,
é uma situação de violência. Eu coloco isso bem abertamente. Essas situações têm que parar a escola. Um professor agredido, todos foram agredidos. A educação foi agredida. Percebem isso? Um professor ameaçado, isso tem que parar tudo. Por que isso, gente? Porque tem que dar um sinal para as pessoas. Mexeu com um, mexeu com todos. Eu sei que muitos não vão gostar disso, mas é assim. Mexeu com o professor, mexeu com todos. E essa questão é muito central. Porque um professor ameaçado, um professor agredido, ele não vai conseguir proteger seus alunos. Ele não vai conseguir dar aula. Então a segurança jurídica e pedagógica do professor é essencial. Só que nós temos um problema. Qual é o problema, pessoal? O problema é que professores, diretores de escola, gestores da educação são vítimas. Sim, vítimas. Vítimas de quê? Vítimas de um sistema educacional que não deu conhecimentos básicos a eles sobre as leis que regem o magistério. Responsabilidade civil do professor, ninguém sabe nada. Acidentes na escola, também não sabemos. Medidas disciplinares, nós não temos os fundamentos legais do que fazemos na escola. Olha que instabilidade, gente. O professor até age certo, mas ele não sabe os fundamentos daquilo. O que acontece? Basta um familiar agressivo, basta um colega que não pratica coisa boa para colocar o professor ameaçado e ele parar de fazer o bem. Porque precisamos, além de fazer o bem, ter os fundamentos para isso. Então, quando o professor conhece as leis, eu me refiro a poucas leis, gente. São basicamente 30 artigos de lei que dão toda a capacidade do professor, 30 artigos de lei que dão capacidade para o professor lidar com situações de abuso, de violência. Isso de uma forma geral. Não estou falando agora só da questão do abuso, não, gente. Então, a proteção do professor é a essência. Ora, se o professor não conhece as leis que o protegem, ele está em situação de risco. Então, o grande desafio aqui para proteger o professor é restaurar na formação dos professores, tanto os que estão em sala de aula, os que já estão em atividade, quanto os professores que estão em formação nas universidades. Nós precisamos restaurar o conhecimento das leis. São poucas e boas leis que dão poderes e também deveres e restauram para o professor a capacidade de influenciar alunos e famílias com eficácia e segurança. Ponto. Isso eu não vou poder me ocupar aqui, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma única norma legal, uma única, que pode transformar uma escola. É claro, ela tem eficácia em casos específicos. Artigo 249, Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 249 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê, eu vou resumir para vocês. Eu vou falar o artigo e depois a gente explica, tá bom? Acho que é melhor assim. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar. Descumprir. Não cumprir. Infringir. Violar. Os deveres inerentes ao poder familiar. Percebe? Poder familiar, pai, mãe ou responsável. Então, o que significa isso? Isso é uma infração administrativa. De acordo com a lei, o pai ou a mãe ou o responsável por aluno que descumprir a sua função, for negligente, não comparecer a reuniões relativas à educação do filho, não for diligente, por exemplo, em dar remédio para o filho, for negligente com os cuidados com o filho, tudo isso é essa infração administrativa. Esse pai, mãe ou responsável que for negligente na formação nos cuidados com o filho, ele pode ser condenado a uma pena de multa. É uma infração administrativa, há uma multa aplicada. Então perceba, o professor convida um pai, em razão do pai daquele aluno, está com problemas, o professor, a escola, convida o pai para uma reunião. O pai não vai. Convida uma segunda vez, o pai não vai. Bom, é bom você saber se o pai não está preso, hein?
É bom saber se ele não está hospitalizado. Escola, não é assim. Mas você verificando e comprovando que o pai não vai porque é negligente e não quer saber da escola, esse caso deve ser encaminhado ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público. Porque aí há um sinal claro de negligência do pai. Veja, não é um pai abusador, hein, gente? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma família que não está atenta aos filhos. Então, a escola tem que insistir, pessoal, não é de primeira, não. Você tem que fazer um trabalho, manda a segunda carta, procura pesquisar por que o pai não está vindo. Às vezes, eu dei o exemplo, ele está preso, ou o pai está adoentado, ou está viajando. Muitas vezes a escola manda carta pelo aluno. Não dá, né, pessoal? Por favor, hein? A criança assina pelo pai, mas não é o pai. Cuidado, hein? Então você tem que ter uma comprovação de que a família está sendo negligente. Então, aí nesse caso, encaminhar as autoridades. Tudo bem, pessoal? Tá claro aí? Me mande uma informação. Vocês entenderam bem esse caso? Porque o artigo 249, utilizado com sabedoria, ele vai ser muito útil na escola, gente. Muito útil. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? É um conhecimento da norma que vai gerar uma ação prática que vai ser eficaz. Tudo bem? Então, esse conhecimento eu não vou falar tanto hoje aqui, porque nós precisamos de uma formação para vocês, né? O professor, ele precisa de uma formação. E não é muito difícil não, gente. A secretária Patrícia vai lembrar em Blumenau. Nós demos uma palestra lá sobre evasão escolar, onde eu mencionei 5 artigos de lei. Está restaurada a coisa. Treinamos durante 2 horas com os professores a restauração daquelas normas que permitem à escola cumprir o seu dever muito melhor, de forma eficaz e segura, e também chamar a família. Pessoal, professores, não é só para cobrar da família. Pode elogiar a família, não é verdade? A gente também pode orientar as famílias. Agora, pensa você, professor, orientando a família assim. Olha só, exemplo real. O que muitos professores fazem na prática. Olha, você não pode fazer isso, porque eu não aceito. O professor traz para si a responsabilidade. Agora, toma a mesma situação, o professor fala assim, olha, pai, mãe, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina no artigo tal isso, isso e isso. Vocês estão violando essa norma. Percebeu que agora o professor não é mais o autor da chamada, né? Ele está sendo um comunicador de uma lei. Quando o professor começar a utilizar as leis a seu favor, ele vai ser muito mais respeitado pelos alunos e pelas famílias. Acreditem nisso. Pode parecer uma coisa assim, mas acredite. Quando você, professor, quando você, diretor, deixar de ser alguém que fala em nome pessoal, não, é a lei. Percebe a diferença? A lei determina. E eu estou aqui porque se eu não cumprir a lei, eu posso ser responsabilizado e até demitido. A pessoa vai entender que não é por você, é porque existe uma lei e a família tem que cumprir os seus deveres. Não é por causa do professor, é por causa da lei. Então, essa é uma introdução muito grande, mas importante, para nós entendermos a importância de conhecer as leis que protegem a infância, protegem o professor e a família também. Agora, vamos falar do abuso sexual. Eu quero ser bem prático com vocês, trabalhar agora questões direto, né? O abuso sexual é um termo genérico, hein, gente? Ele é comentado em algumas leis, se fala em abuso sexual, mas do ponto de vista penal, portanto, do ponto de vista da identificação do tipo de violência, não é abuso sexual. Se fala estupro de vulnerável, você tem vários tipos penais que protegem a criança, a integridade física, psicológica e sexual da criança. Tudo bem, gente? Eu vou trabalhar o termo abuso sexual para facilitar o entendimento. Tudo bem? Vamos trabalhar sob a ótica dos abusos que a gente considera o estupro de vulnerável, a ação dos pedófilos e dos abusadores que tocam nas crianças fisicamente. E aqui eu quero trazer um alerta para a escola. Nem todo abuso sexual tem contato físico. Veja só, eu vou dar um caso real para vocês entenderem a situação. Um empresário, numa grande cidade brasileira, ele contratava uma mulher. Essa mulher ia para as ruas,
ela cooptava crianças de 8 e 9 anos, meninas, e levava essas meninas para um motel. O empresário, então, já no motel, ele ficava em uma cama e a menina era colocada em outra cama. O que acontecia então? A mulher saía, o empresário fechava a porta, trancava a porta, obrigava essa criança a ficar na cama, mas ele não tocava nela. Não havia toques sexuais, não houve beijo, não houve nenhum tipo de toque na criança. Nem o fio do cabelo dela foi tocado. Muito bem. O que aconteceu? O empresário, então, depois de trancar a porta, ia para a sua cama, eram 2 camas. Ele ia para a cama, a criança na outra cama. E ele, então, se despia, se masturbava olhando para a criança. E a criança observava tudo. O que o Superior Tribunal de Justiça fez? Esse caso foi detalhado, tem as provas no processo. O Superior Tribunal de Justiça diz: trata-se de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal. Ele foi condenado a 9 anos de prisão. Houve toque físico na criança? Não. Houve beijos? Não. Atos libidinosos? Não. Mas a criança foi obrigada a assistir o libidinoso. E esse fato de obrigá-la a assistir o libidinoso configurou o estupro de vulnerável. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Então, o estupro sem contato físico. Isso é importante. Então, o professor tem que entender que muitas vezes a criança pode ser profundamente violada sexualmente e não ter nenhuma parte no corpo. Não houve penetração, não houve beijo, mas ela foi corrompida por meio de imagens, por meio de cenas, revistas, ou como eu dei o exemplo. Muitos pedófilos, eles induzem a criança de forma carinhosa, o carinhosa entre aspas, hein, gente? Muitos pedófilos, e a estratégia do pedófilo, professores, ela é carinhosa. Aqui vem um problema. Porque se a criança permitir, está valendo? Não está valendo, não. Menor de 14 anos não tem autonomia de vontade para decidir sobre sua vida sexual. Não tem autonomia de decisão sobre ato sexual. Menor de 14 anos, 13, 12, 11, assim por diante. Ou seja, mesmo que a criança ou adolescente concorde, queira, vá na casa do abusador. Se o abusador praticar o ato com ela, será estupro de vulnerável. Esse é o limite bem claro. Por quê? Porque o menor de 14 anos, segundo a lei brasileira, não tem capacidade de entendimento. Você sabe como que a lei brasileira chama o menor de 16 anos? Está lá no artigo 3º do Código Civil. Veja como é interessante conhecer as leis. Quando a gente conhece as leis, olha, a gente começa a entender o porquê das coisas. Segundo a lei brasileira, o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Essa é a expressão, absolutamente incapaz. Do ponto de vista sexual, é 14 anos, que é o artigo 217-A, 218-A do Código Penal, que estabelece que essa é a idade. É lei, gente. No Canadá é 16 anos, tá? Então, para vocês pensarem assim, se vocês forem a outros países, nos Estados Unidos, em média, varia um pouquinho. Tem estado que é 18, a idade mínima para o ato sexual, tem estado que é 14, tem outros que é 16. Nos Estados Unidos, por um exemplo de outro país, o Canadá é 16, tá, gente? Os Estados Unidos, em média, é 16 anos também. Perceba, é uma proteção básica para meninos e meninas. Não é moralismo, não. É uma questão muito óbvia. A relação sexual envolve várias consequências. Uma adolescente de 12 anos está pronta para decidir sobre as consequências do ato sexual, gente? Óbvio que não. Uma de 15 a 16 não está. De 18 anos, porque a relação sexual, vamos falar nas meninas, é óbvio que há uma repercussão. A gravidez, doenças sexuais e mesmo a condição da pessoa. Então, nós temos que olhar agora do ponto de vista legal, professores. Não estamos aqui para discutir relação, vamos dizer assim, né? Não se trata aqui de nós olharmos, eu acho. Não, o Código Penal não está pedindo a minha opinião nem a sua. Entenda isso. Eu sei que o Código Penal não pede opinião, ele estabelece, é lei. Não pode estuprar mulher. Não, vamos discutir o estupro da mulher. Não, a proteção da mulher é absoluta. Então, o Código Penal ele é obrigatório.
Muito bem, quando nós olhamos sobre esses pontos de vista, o professor deve estar muito atento que muitos alunos, se você levar um exame médico legal, eles não vão ter nenhuma marca no corpo, mas estão sendo vítimas de abusos severos. Abusos severos. E aí entra a questão das várias formas de abuso, inclusive na escola. Eu tenho um caso de professores que apalpavam a vagina das alunas de 9 anos de idade. Acontecia assim, sempre que ele entrava em sala de aula, os alunos estavam lá e esse professor então apalpava, ele apertava a vagina de alunas. Eram basicamente 3 as alunas que eram alvo disso. Ele apertava a vagina de uma forma assim, não era intenso, não era permanente, mas ele fazia isso. Segundo o STJ, configurou estupro de vulnerável. Perceba que a violação é grave e nós temos que estar muito atento a isso. Ocorre nas famílias, ocorre nas escolas, ocorre em muitos lugares. E quais são os comportamentos, professores, que nós devemos estar atentos ao lidar com os alunos? Porque, veja, quando há o assédio ou a prática imprópria com a criança ou adolescente que é alvo dessas ações criminosas, ela muda o comportamento, pessoal. Muda o comportamento. Então, quais são esses comportamentos? Eu quero dar agora para vocês noções básicas, tá? De quais os comportamentos que o professor tem que estar atento em sala de aula, para que ele possa identificar situações embrionárias, situações que estão no início, e que se ele estiver atento, se você estiver atento, professor, você vai identificar algo e vai investigar. Esse é o desafio. Identificar situações suspeitas e investigar. Aí você pode falar assim, mas eu investigar? Professor? Sim. O professor tem capacidade de conversar com os amiguinhos. Quando eu falo professor, eu também estou falando dos orientadores pedagógicos, tá, gente? Às vezes quem vai investigar vai ser um orientador pedagógico. Ok, gente? Quem vai investigar, quando eu falo professor investigar, é o professor, ou pode ser em conjunto com o orientador pedagógico. Você pode falar com a família, você pode falar com a escola de onde veio a criança. Então você tem várias fontes de informação. Os amiguinhos são mais importantes, tá, professor? Os amiguinhos sabem tudo o que acontece na vida um do outro, tá? Sabem ou desconfiam. Então os amiguinhos são uma fonte muito importante de informação, só que você não pode revelar que está investigando. Esse é um detalhe. Professor, olhe bem aqui para mim. Olha só. Quando você investiga um aluno, você não pode revelar nem para o aluno, nem para os outros coleguinhas que você está investigando. É por isso que você precisa de treinamento. Não é assim não. Porque se as pessoas descobrem que você está investigando, param de falar. Tá certo? Ou o agressor pode se voltar contra você. Eu vou ter que dizer a realidade. Então nós precisamos ter cuidado ao investigar. Tá certo? Ontem mesmo eu tive o testemunho de uma líder que me trouxe uma informação que a professora identificou e estava com medo, porque o abusador do aluno era alguém perigoso. O que nós fizemos? Nós fizemos o encaminhamento para a autoridade policial e a escola não apareceu. Olha que fantástico. É possível, em situações especiais, que o professor que identificou a situação, aquele diretor de escola, que tem receio de encaminhar o caso, e eu entendo vocês estão certos. Se vocês estão com receio, por favor. Então, o que nós fizemos? Por estratégias legais e práticas, nós fizemos chegar à autoridade policial a suspeita, e o caso foi encaminhado e resolvido, sem que a escola aparecesse. Mas perceberam? A origem era a escola. A escola identificou. Então nós temos que ter também várias formas de lidar com a situação. Então, é muito importante que o professor não... É treinamento, pessoal. Isso aqui não tem saída. O que hoje acontece? O professor que desconfia de uma situação envolvendo o aluno, comenta com todo mundo. É ou não é, gente? Eu sei que você não, mas é prática recorrente. Então perceba a necessidade de treinar os professores, de que eles tenham uma atitude pensada, nem emocional, nem indignada. Não, nós ficamos indignados por dentro. Mas sabe qual é o melhor profissional? É aquele que se mantém controlado, mesmo naquela situação tão triste.
Você tem que se manter controlado, porque quanto mais controlado e você planejar o que vai agir, melhor vai ser a consequência, a punição do autor e a proteção do aluno, gente. Então esse é um dado essencial, que o professor esteja capacitado, treinado a enfrentar essas situações. Eu estou dando aqui um treinamento express para vocês, né? Uma coisa bem rápida. No final eu vou falar para vocês sobre o curso, não é professores, mas o título da nossa palestra é Professores Preparados para Defender Crianças do Abuso, mas eu fiz um curso para professores, para as famílias, é um curso geral, mas ele tem como plataforma a ideia do professor ser o autor dessa proteção. O curso chama-se Preparados para Defender Crianças e envolve exatamente proteger criança do abuso, envolve como investigar situações suspeitas e envolve também como lidar com a vítima depois do abuso. Então, quando o professor identifica uma situação de abuso, o protocolo básico é que ele não revele que está investigando, nem revele a sua suspeita. Também entre os colegas professores, porque você deve se recorrer apenas ao orientador pedagógico ou coordenador pedagógico, o profissional da escola que trabalha com as questões gerais. Normalmente tem isso. Varia o nome, né, conforme a cidade, o estado. Então, o professor identificar a situação de abuso, ele vai recorrer a esse orientador pedagógico da escola e não vão trabalhar isso em reunião conjunta de professores. Porque é um abuso e pode até configurar crime, pessoal, professores. Pode configurar crime a revelação de sigilos que você tem em função da sua profissão, hein? Cuidado. Então, para proteger você, para evitar que a intimidade do aluno que você tem suspeita seja exposta na escola, imagina, todo mundo agora acha que a criança foi abusada. É uma suspeita, pode não se confirmar. E, ademais, para todos os efeitos, ainda que se confirme, é um direito da criança não ter sua intimidade exposta, né? Gente, concordam isso? Então, esse cuidado estratégico de não falar com outras pessoas da escola ou da cidade, cuidado, o professor não fala na escola, mas fala com os amigos na reunião de churrasco. Não pode. Entenderam, gente? Você está lidando com a intimidade de um aluno, de uma família. Então é muito importante esse cuidado. E eu vou dar um segundo cuidado, procedimento de encaminhamento. Quem encaminha a situação de abuso na escola não é o professor que identificou o caso, é a direção da escola. Isso é muito importante. Eu vejo por aí professores indo à polícia, não é o professor que está em sala de aula, o professor que está lidando com alunos, esse professor, ele encaminha para a direção da escola o caso, com as provas que ele obteve. E nós vimos até que, se vocês estudarem as leis, o professor pode fazer gravações de áudio com as conversas com seus alunos, inclusive os suspeitos de serem vítimas de abuso. Só que tem que ter cuidados, tá, gente? Essa gravação tem que ser com a finalidade protetiva, ela não pode ser apresentada às outras pessoas, e ela é uma defesa do professor e da escola. Imagina você, professor, o aluno revela algo na escola. Aí você encaminha o caso. Aí o aluno diz que não falou nada. Se você não gravou, agora você vai ficar em situação difícil. Então a gravação não é para mostrar para as pessoas. A gravação tem finalidade principal de proteger o professor e a escola quando faz o encaminhamento. E você não precisa avisar para o aluno ou para a família que vai gravar. Porque, pela lei, todos nós, quando conversamos com alguém, temos o direito de gravar essa conversa por razões pessoais, sem avisar a contraparte. Tudo bem, gente? Não é aqui a questão é de prova diante de uma circunstância grave. Se a lei exige que o professor encaminhe o caso, então ela tem que dar os meios. E os meios são permitidos, sim. Agora, o cuidado é você não se tornar alguém que vai ficar revelando aquilo que você gravou para as pessoas que não, sem razão, ou com finalidade até de brincar com o caso. Desculpa a expressão, mas ocorre isso. Então não pode, porque aí configura dano moral, hein? Se você gravar pessoas e depois expor isso para os outros, isso é dano moral. E se você está preocupado com a questão ética de gravar sem comunicar, veja, é um caso de gravidade máxima, suspeita de abuso. E se o aluno está falando com você, e se você tem a obrigação legal de encaminhar, a lei permite que você faça a gravação. Agora, se você avisar para o aluno que vai gravar, ele não vai falar nada. Percebe isso?
Você perdeu uma prova importante. Então é muito importante esse cuidado. Então, procedimental e levar situações suspeitas, professores, você leva para, em silêncio, você leva para a direção da escola. Agora, voltando, então, quais os sinais que os alunos, crianças ou adolescentes, podem nos revelar e que são muito importantes você ter em vista? Então, eu vou dar aqui 3 sinais. Esses sinais, gente, são sinais assim muito amplos que não se limitam ao abuso sexual. São sinais comportamentais de crianças e adolescentes que podem revelar tanto abusos sexuais, abusos físicos, negligências profundas ou abusos psicológicos, para nos deter nos principais. Mas pode ser bullying também, viu, gente? O bullying também pode provocar profundas alterações comportamentais nas crianças. Outro detalhe, preste atenção nisso. Muitas crianças que apresentam transtornos decorrentes do abuso não foram elas diretamente vítimas do abuso. Olha que coisa interessante. Nesses 30 anos investigando casos de abuso pelo Brasil, o que nós percebemos? Que lembra que eu disse que os amiguinhos sabem tudo da vida um dos outros? Muitas crianças de 6, 7, 8 aninhos, sabe? 10. Muitas crianças nessa idade, quando sofrem violência sexual, por exemplo, ou física, elas acabam falando para os amiguinhos. Esses amiguinhos que não foram vítimas da violência, mas que ouviram ou convivem com a vítima, sabendo dos abusos, eles também podem sofrer transtornos emocionais decorrentes do conhecimento do abuso. Não foram vítimas, mas o mero conhecimento pode causar transtornos, viu, gente? Então eu estou dando esse olhar para vocês, porque às vezes vocês vão ter um aluno que vai ter um comportamento em sala de aula, mas ele muitas vezes não foi a vítima direta, mas ele tem acesso ou presencia outro ser abusado. Vou dar 3 opções para vocês. Eu já lidei com casos de meninas que elas propriamente, elas não foram vítimas do abuso diretamente, mas presenciaram a irmã sofrer. Olha que coisa interessante. Elas presenciaram a irmã sofrer o abuso. Então, quando a criança, ela presenciava a irmã sofrer o abuso. Outra hipótese em que quem não é vítima do abuso pode sofrer transtorno é violência doméstica. A criança que assiste a mãe sofrer algum tipo de violência, ou o pai sofrer, embora não violência doméstica, também se ele assiste o pai ou a mãe sofrer violência cotidiana, isso também gera na criança um transtorno mental, entendeu, gente? Um transtorno comportamental. Quais são esses sinais que eu quero trazer a vocês para que vocês estejam atentos, professores? O primeiro e mais importante sinal, autoflagelação. Escute bem, crianças que ferem o próprio corpo, crianças que fazem ferimentos no próprio corpo. Essas crianças ou adolescentes estão em situação que precisa ser investigada com urgência. Eu vou dar alguns exemplos reais de autoflagelação. É muito comum vocês verem cortes, né, no braço. A criança corta o braço. Esse cortar o braço com estiletes, ou com faca, ou com gilete, demonstra uma profunda perda de autoestima. E essa finalidade de se ferir, a autoflagelação, ela pode revelar várias coisas que estão por trás. Não é só abuso sexual não, gente. Não é só abuso sexual não. Pode ser vários outros fatores, inclusive emocionais, mas precisa ser investigado. É muito comum no abuso sexual, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual praticarem autoflagelação. Agora eu vou dar alguns tipos de autoflagelação muito comuns em crianças e adolescentes. Puxar os cabelos. Meninas que arrancam os cabelos, muitas de vocês já viram isso. Esse arrancar os cabelos chama-se autoflagelação, tá? Se você tem um aluno, uma aluna, principalmente menina, que arranca os cabelos, isso é autoflagelação. Pode investigar o caso. Temos que investigar. Pode ser que não seja abuso, alerto você. Pode não ser que não seja abuso sexual, mas tem que investigar. Cortes nos braços e nas pernas. Tatuagens, dependendo da tatuagem, ela é um sinal de autoflagelação, principalmente pela dor
áreas do corpo onde o adolescente, especialmente, faz as tatuagens, viu? Isso pode revelar também. Roer unhas compulsivamente. Crianças que roem a unha até sangrar. Não é roer unha, pessoal. É roer unha até sangrar. É um ato compulsivo extremo. Também pode ser um sinal de autoflagelação. Eu estou querendo que o seu olhar cresça em várias direções. Tudo bem, gente? A autoflagelação é um fator central. Esteja atento ao corpo dos seus alunos. Você sabe quem que os professores têm que ter como grande aliado? Anote aí. Gente, essa é o ouro, hein? Vocês têm que ter os professores de educação física como grandes aliados. Porque o professor de educação física vê o corpo da criança na prática esportiva. Percebem? E aí ele pode ser grande aliado, identificando uma marca nova, sem revelar suspeita, pelo amor de Deus, hein? Segunda marca, e essa é muito importante para nós, maldade extrema com animais. Maldade extrema com animais, isso aí você tem que estar de olho. Crianças e adolescentes que praticam, não estou dizendo maldades pequenas, bater no cachorrinho, jogar bombinha no gato, não é isso. Eu estou falando amputar a perna do gato, estou falando matar o cachorro, eu estou falando cortar as asas de um pássaro e furar os olhos dele com um prego, casos reais que eu já tratei, tá, gente? Então, maldade extrema demonstra uma insensibilidade da criança para com a dor dos animais. Eu já identifiquei isso e descobri nos Estados Unidos estudos que revelam que não temos no Brasil, mas eu já identifiquei nos Estados Unidos estudos que revelam a relação crianças que praticam maldade com animais estarem sendo vítimas de abuso, tá certo? Normalmente, onde animais sofrem, crianças também sofrem, tá, gente? O adulto que pratica muita violência com o animal, normalmente não faz o mesmo com crianças, tá, gente? Não estou dizendo que é uma regra, mas é muito comum os dois comportamentos. Terceiro elemento, esse é muito importante para vocês. Tanto em crianças quanto adolescentes. Perda repentina da vaidade. Perda repentina da vaidade. Crianças ou adolescentes que de uma hora para outra não se interessam mais pelo próprio corpo, pela vaidade, higiene, perdem os cuidados com a higiene. Muita atenção nisso. Eu vou dar um quarto fator. Ideias ou tentativas de suicídio. Ideias ou tentativas de suicídio. Eu daria aqui 12 sinais, mas não vai dar tempo para falar todos. Mas eu dei o que eu acho que são os mais importantes. Essas ideias ou tentativas de suicídio, o professor pode trabalhar muito com os alunos a questão das redações, dos desenhos e também dos interesses dos seus alunos. Às vezes é um coleguinha que comenta com a gente, professor, professora, fulano tem esse comportamento. Vem muito assim. Se você já está capacitado, já está vendo a coisa, você vai agir, concorda, gente? Você vai investigar melhor. Um grande desafio, e agora eu passo para a parte final da nossa live, o nosso grande desafio é nós também investigarmos um pouco na escola. Então, muitas vezes, a gente passa as coisas muito rapidamente para as autoridades, sem um cuidado prévio, sem ter aquele cuidado com a nossa... Porque a gente pode obter esses dados na escola, falar com os amiguinhos, chamar a mãe para uma conversa, e veja, nem sempre você vai revelar suspeita para a família, hein? Cuidado, professor. Veja o cuidado. A família tem prioridade na criação e educação dos filhos, mas se você tem uma suspeita de que a família está envolvida no abuso, aí você tem que ter um pé para trás. Mas só se você tiver suspeita. O normal é falar, mas esteja cuidadoso para conhecer a família, para você entender que, infelizmente, muitas vezes, familiares ou praticam o abuso ou são coniventes. Então, essa é a ideia básica, esses são o passo a passo, né, para vocês, para que a gente possa... Olha aqui, a Mônica está perguntando, Dr. Guilherme, e em caso em que o aluno troca fotos seminuas com o professor e ele a elogia? Isso aqui pode configurar uma grave uma prática imprópria, inclusive assédio sexual. Porque o aluno que envia as fotos, quando o professor recebe, depois o aluno diz que o professor que pediu. E se o professor aceitou e comentou, aí o professor está numa situação difícil. Porque ele fez prova contra ele. Esse aluno agora
o professor está nas mãos do aluno. Perceberam, gente? A Mônica fez uma pergunta muito importante, Mônica. Então, o professor, se receber fotos seminuas de aluno, eu vou dizer para vocês o que ele tem que fazer. Ele registra isso e comunica incontinente. O WhatsApp mesmo já comunica ao diretor. Diretor, recebi fotos do aluno. Se você fizer isso, professor, está tudo garantido. Porque lá está printada a hora do envio, não está, gente? Não está printada na foto? E você vai ter a hora que você comunicou ao diretor. Porque se você ficar calado, passar 1 dia, 2 dias, a comunicação vai perder força. E essa é uma questão importante, porque muitos alunos, aqui vem o outro lado da moeda. A gente sempre olha o professor que assediou sexualmente. Mas muitos alunos assediam o professor, meninos e meninas. E se o professor não for treinado e agir da forma correta, ele pode ficar numa situação difícil, porque os fatos são contra ele. Ele recebeu a foto, ele não falou nada, e agora? Então, a primeira atitude do professor, Mônica, quando receber uma foto imprópria de aluno, é comunicar por WhatsApp mesmo, para a direção. Envia a foto, inclusive, para a direção. Agora, veja, temos que ter cuidado para não expor nem esse adolescente, tá? Que enviou as fotos, tá bom? A live vai ficar salva, gente, para vocês, disponível. Eu proponho a vocês o meu Instagram, quem está no Facebook ou no Instagram, o meu Instagram é dirigido hoje à escola brasileira, aos professores de crianças, inclusive os ministérios infantis que a gente já falou aqui, um exército que pode se unir às escolas para proteger as crianças. Tudo bem, gente? Então, podem divulgar. Eu realmente tenho esse alvo agora muito claro de estar junto com vocês da escola, dando orientações. E eu queria deixar aqui para vocês uma sugestão para os professores, para os gestores que desejam fazer a diferença defendendo crianças. Eu vou sugerir a vocês que acessem o meu link no Instagram, o meu perfil tem um link, e lá está disponível a vocês o curso Preparados para Defender Crianças. Professores, esse curso é destinado a orientar de forma legal, com base nas leis, e prática, casos reais, como proteger os alunos do abuso, como investigar alunos e que formas de provas podemos fazer, conhecer a forma de atuação dos abusadores, para a gente conhecer melhor como investigar as crianças. Tem uma aula lá, gente, é fato, o maior abusador de crianças chama-se adolescente. Não estou generalizando, não, mas o fato é que as pessoas não têm cuidados na convivência entre crianças e adolescentes. Isso na família, nas escolas, nas igrejas. Então, quando você tem adolescentes de 15 cuidando de crianças de 6, isso é um risco. O adolescente não pode ser responsável pelos cuidados de criança. E eu não estou aqui dizendo que os adolescentes são maus, não é isso. É que se você deixar um adolescente que tem amigos, cuidando de uma criança de 8, de 7, de 10 aninhos, um adolescente de 15, há uma forte probabilidade de que o adolescente, deixado longo tempo cuidando de crianças, que ocorram contatos íntimos. Então é muito importante esse cuidado com os adolescentes. As estatísticas revelam um aumento vertiginoso nos casos de estupro de vulnerável praticado por adolescente. Estou me referindo a adolescentes de 15 a 16 anos que praticam sexo com crianças de 6, de 8 anos de idade. Perceba, o adolescente pratica o ato infracional análogo ao estupro de vulnerável, porque sim, ele com 15, a criança com 6, e muitas vezes com violência. Mas a estratégia do adolescente, muitas vezes, é a ameaça, não é? Ou a corrupção da criança. Então, esse curso vai ter como alvo, e principalmente para os professores, as 3 últimas aulas do curso, qual é o tema? Como encaminhar o caso. Que talvez seja a agonia dos professores brasileiros. Como eu faço isso? Como chegar às autoridades sem eu me expor a risco? Exatamente. E como cuidar da criança. Porque você, como professor, você vai conviver com aquele aluno que já passou pelo abuso. Como lidar com ele? Então, essas 3 últimas aulas do curso, são 12 no total, vão se dedicar meticulosamente, passo a passo. O mais importante, professores,
é que os que fizerem o curso vão fazer parte de um grupo exclusivo no Telegram. É aqui que vem a grande questão. Quer dizer, professores preparados, professores capacitados. Agora no Telegram, nós vamos ter um grupo exclusivo no Telegram, onde eu vou orientar vocês. Esse é o alvo. Projetos práticos na sua escola, projetos práticos na sua cidade. Gente, o professor é uma influência muito poderosa na sua cidade. Então eu não estou precisando de muitos não, estou precisando de um diretor de escola, um professor por cidade. E você vai ser reconhecido como professor, não quero que você saia da escola não. Mas olha, uma escola preparada com profissionais que sabem como agir, eles vão restaurar até as famílias. Porque até você, quando corrigir as famílias, não vai ser mais assim no pessoal. Lembra disso que eu disse? Lembra que eu comentei com vocês? Não é mais para dizer assim, olha, nessa escola eu não admito. Ou então, olha, você tem que ser mais responsável. Não. O professor não vai mais fazer assim. Ele vai colocar a lei como instrumento. Família, deixa eu dizer, pai, essa é uma questão delicada. Veja aqui o que diz o artigo tal. Você vai saber os artigos. A família vai te ver como aliada e ela vai entender, opa, fim da linha. Ou eu respeito o professor, ou ele vai encaminhar para a justiça, porque ele não vai ter saída. E você não precisa falar para a família que vai encaminhar. Aliás, essa é uma dica muito importante, professor. Jamais ameace a família, ameaça entre aspas, né? Jamais comunique à família que vai encaminhar o caso à justiça. Jamais. Jamais. Encaminhe o caso e deixe ela ficar sabendo. Mas não diga assim, ó, se você não cuidar bem, eu vou encaminhar o caso à justiça. Esse tipo de fala, de ultimato, né? Não faça isso, professor. É muito ruim e as pessoas podem ser abaladas emocionalmente e se voltar contra você. Então nós temos que ter esse cuidado. É muita coisa, né, gente? Chegando ao fim, eu estou triste de deixar vocês. Aqui, brincadeira aqui, parece que o sobrinho de alguém mandou carinha sem querer. A ideia, portanto, agora é o seguinte: restaurar a ordem nas escolas e na educação, dar segurança jurídica e pedagógica aos professores. Esse é o desafio, dar segurança jurídica e pedagógica. O professor conhecendo as leis, as poucas leis, gente, não é muita coisa não, mas tem que sabê-las, tem que conhecer muito bem. Esse professor, ele vai ter segurança na hora de agir, ele vai saber que ele está certo. E ele vai ter muito mais capacidade de disciplinar os alunos, de falar com as famílias. Então, o desafio agora, inclusive na questão da prevenção do abuso, o professor vai entender os detalhes, a fragilidade psicológica das crianças, as circunstâncias em que, infelizmente, e isso é triste dizer, eventualmente, as crianças também, elas mentem. Então, nós precisamos estar atentos a muitas situações de encaminhamentos equivocados decorrentes da precipitação. Ok? Tem que ouvir a criança, tem que ter os cuidados de registros e elementos de prova, e que você pode ter, professor, não é nada extraordinário não, é algo que você está ao seu alcance, mas isso tem que ser feito com treinamento. Então eu proponho, não precisa ser muitos não, o coordenador pedagógico, se a gente pegar um coordenador pedagógico, um coordenador pedagógico por escola e treiná-los bem, eles vão ser os instrutores dos professores. Essa é a minha estratégia nas cidades. Então eu reúno as escolas, o diretor da escola normalmente, o orientador pedagógico, e dou um treinamento de 4 horas. Dou um exemplo. Com esse treinamento, protocolo, o que fazer, casos reais, esse coordenador pedagógico se transforma no instrutor dos outros professores. Passando um grupo, pode fazer um grupo de WhatsApp, mandando orientações, a gente pode passar pequenos trechos de filmes, eu passo para vocês, tem os filmezinhos que tratam do assunto. Então esse é o objetivo, mobilizar as escolas, os professores, os educadores, para restaurar a ordem, para que tenham segurança jurídica e para que eles conheçam os mecanismos de proteção dos alunos. Eu não quero os professores encaminhando casos de abuso, não. Eu quero eles evitando o abuso. E como é que se consegue isso? Orientando as famílias e os alunos. Então imagina você, professor, dando palestra para as famílias sobre cuidados básicos da proteção dos filhos. Então você vai dar a base legal, você vai dar orientações práticas, então o professor se torna
alguém muito mais reconhecido. Esse é o meu alvo, que a educação brasileira seja reconhecida por seus méritos. Eu creio que vocês têm toda a capacidade de fazer isso. Denúncia anônima, eu estou vendo aqui a Débora, né? Veja, lembra, no início eu falei, hein, gente, nada o professor identifica a situação, ele está treinado, ele não vai se abalar, ele vai saber como agir, ele não vai falar com todo mundo, ele vai encaminhar para a coordenação muito bem preparada, vai saber os limites, e aí nós vamos às autoridades, e eu tenho casos de muito sucesso. Agora veja, volto para vocês, nós não queremos penitenciárias cheias, nós queremos crianças protegidas. Eu lamento, estamos chegando no final, vamos tentar responder alguma pergunta no final, agradecendo a vocês. Então a ideia, portanto, professor, em primeiro lugar você tem que estar protegido. Nemo, olha, a Nemo Elides, né? Planejamento é tudo, exatamente. Agora, a fundação de tudo na educação são as leis, a Constituição, as decisões de tribunais, que dão segurança para as pedagogias serem aplicadas. Gente, sem ordem nada funciona. Até o crime organizado tem ordem. E qual é a ordem que deve ter nas escolas? As leis, gente, que elas são boas para os professores, mas também dão direitos para famílias. Nós temos que trabalhar o equilíbrio. Direitos e deveres do professor, direitos e deveres do aluno, direitos e deveres da família. E a família pode ser uma grande aliada à escola de vocês, mas a base não pode ser amizade entre professor e família. A base tem que ser o respeito às leis. Você deve ser respeitado porque você merece em razão das suas prerrogativas de professor. E é esse o desafio, restaurar a ordem. Amigos, estamos chegando no final. Eu espero que, sim, quem desejar. Então, volto a dizer, se você for no meu Instagram, Guilherme Shelby, tem um link no meu perfil, na bio, e lá está os meus materiais, os meus livros, o curso Preparados para Defender Crianças, para orientadores pedagógicos, para os professores interessados e pais e mães. Se você tem filhos, se prepare, porque o inimigo não vai pedir licença para entrar na sua casa. Infelizmente, essa é a ação dos perversos, dos abusadores. Eu agradeço muito esse tempo com vocês, sou muito honrado por este dia e que Deus abençoe sua casa, que você esteja cada vez mais preparado para exercer sua profissão, professores. Vocês são motivo de honra para o Brasil, levante sua cabeça, não se deixe abalar. Esse momento não é fácil, mas nós vamos sair dessa. Tá bom, gente? Muita honra estar com você e até a próxima. Um forte abraço.